noite, quero cumprimentá-los, saudá-los em nome de Jesus, também aqueles que nos assistem pela internet, a transmissão ao vivo, quero saudá-los e dizer da nossa alegria estar aqui nessa noite. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. E vamos deixar aí a nossa Bíblia aberta. Nós falaremos a partir do verso 16 até o final do capítulo. Romanos 1, 16 a 32. O meu objetivo aqui na conferência é fazer 4 exposições na carta aos Romanos sobre o tema do congresso, que é evangelização e missões. A pergunta é: por que Romanos? Para muita gente, a carta aos Romanos é uma carta doutrinária, teológica, ou nas palavras de Zwinglio, é a mais sistemática de todas as cartas de Paulo. Todavia, nós devemos ver a carta aos Romanos como uma das cartas mais missionárias do Novo Testamento. Vamos começar com os motivos que levaram Paulo a escrever Romanos, para demonstrar esse ponto. Nós lemos na própria carta que ele se considera como constituído por Deus como apóstolo dos gentios, o que certamente incluía a igreja de Roma, a cidade de Roma. Nós lemos isso aí no capítulo 1, do verso 5 até o verso 6, quando ele menciona que recebeu graça e apostolado da parte de Deus para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós. Então Paulo tinha essa consciência de que Deus o havia nomeado apóstolo aos gentios, que levava também para Roma. Ele se considera então devedor de todos os homens, inclusive dos romanos. Capítulo 1, 14 a 15, aquela frase tão conhecida dele: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a ir a Roma também anunciar o evangelho. A igreja de Roma, como é sabido, não foi fundada por um apóstolo e, na visão de Paulo, carecia de fundamento apostólico que ele estava disposto a fornecer. Versos 10 a 12, ele diz que tem desejo de ir até Roma. Verso 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Essa confirmação seria feita por Paulo como apóstolo para uma igreja que não tinha origem apostólica. Então ele via Roma como sendo parte ou dentro do seu campo de ação também. Mas havia um outro motivo que levou Paulo a escrever essa carta. Ele tinha planos de anunciar o evangelho muito além de Roma. Ele tinha os olhos agora na Espanha, mais ao norte. Ele havia encerrado as atividades missionárias na bacia do Mediterrâneo, onde ele havia labutado entre 10 a 15 anos. Está aí no capítulo 15, verso 23. Ele diz que não tinha mais campo de ação naquela região. E ele agora queria pregar o evangelho na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E Roma ficava exatamente no caminho. No capítulo 15, no verso 24, Paulo diz que deseja ir à Espanha apoiado pela igreja de Roma. Ele queria ser enviado da igreja de Roma como missionário. Só que no momento ele estava ocupado com outra missão. Ele iria terminar aquela missão primeiro. A missão era levar uma oferta para os pobres da Judeia, em Jerusalém. Então ele escreve essa carta aos romanos para revelar seus planos missionários, preparar a sua visita, obter o apoio da igreja de Roma e apresentar-se. Já que a igreja de Roma não o conhecia, ele escreve essa carta para apresentar-se e apresentar o evangelho que ele prega. Portanto, essa carta é a carta de um missionário que escreve para uma igreja, querendo apoio para os seus planos de pregação do evangelho, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. É por isso que nós dizemos que, antes de vermos a carta aos Romanos como uma carta doutrinária, sistematizada teologicamente, que não deixa de ser, ela é, antes de tudo, uma carta missionária, escrita por um
missionário que queria apresentar a mensagem que ele prega a uma igreja que não o conhecia, para por ela ser enviado àquelas regiões. O plano de Paulo na carta é muito simples. Ele começa com a saudação e anuncia os seus planos, capítulo 1 até o verso 17. Depois ele começa anunciando a perdição de todos os homens, dos pagãos, gentios e dos judeus, capítulo 1, de 18 a capítulo 3, verso 20. Em seguida ele diz que Deus justifica tanto os pagãos, os gentios, quanto os judeus pela fé, sem obras da lei, pela fé na pessoa de Cristo e naquilo que ele fez na cruz do Calvário, capítulo 3, 21 a 5, 21. Em seguida ele fala da santificação, que é o resultado da justificação, que vem pela nossa união com Cristo e pela presença do Espírito Santo em nós, capítulos de 6 a 8. Depois ele fala de escatologia, ele fala qual é o papel de Israel dentro desse plano de salvação estabelecido por Deus. Por que ele fala sobre isso? A razão é simples. Paulo sabe que em Roma há uma grande quantidade de judeus, há uma grande comunidade judaica, muitos judeus haviam se convertido e se tornado cristãos na igreja lá de Roma, e ele sabe que há muitos boatos em torno da sua pessoa e daquilo que ele ensina a respeito de Israel, da lei, do templo. E ele precisa então esclarecer estes assuntos. Os capítulos de 9 a 11 tratam do papel de Israel dentro do plano da salvação e, consequentemente, ele fala também a respeito do papel da lei. Depois, nos capítulos 12 a 14, ele fala sobre a vida cristã, tendo em mente o fato de que a igreja de Roma, ele sabia disso, era uma igreja composta de judeus e gentios, e havia sempre a questão de como judeus e gentios cristãos poderiam se relacionar e ter comunhão. Ele trata disso nesses capítulos. No capítulo 15, ele volta a falar dos seus planos missionários para a ida à Espanha, fala do seu chamado missionário, fala do que Cristo está fazendo hoje, que é juntando um povo de entre os gentios, e ele termina saudando algumas pessoas que ele conhece e que estão na igreja de Roma, capítulo 16. Hoje à noite nós vamos focar Romanos capítulo 1, 18 a 32, onde nós encontramos Paulo dando os motivos pelos quais ele quer ir pregar o evangelho na Espanha. Amanhã de manhã, se Deus permitir, nós vamos ver no capítulo 11, onde ele explica por que é que Israel rejeitou o evangelho, e aí vai entrar a questão da soberania de Deus versus a responsabilidade de Israel, que vai ser tratada no capítulo 10, que será a terceira palestra, e então, finalmente, o capítulo 15, onde Paulo fala dos seus projetos missionários para a igreja. Esse é o nosso alvo, assim queira Deus nos abençoar. Hoje à noite nós vamos ficar no capítulo 1, 18 a 32, onde Paulo expõe a completa perdição dos gentios. A minha mensagem ela tem 3 partes. Na primeira, Paulo fala como Deus se revelou aos gentios pela natureza, capítulo 1, de 18 a 20. Depois ele fala como os gentios rejeitaram essa revelação, 21 a 23. E finalmente como Deus retribuiu, entregando-os às suas próprias paixões, versos 23 a 32. O alvo de Paulo aqui é mostrar que os pagãos estão perdidos e que somente o evangelho pode salvá-los. Deus não está sendo glorificado entre os pagãos. Movido pelo zelo pela glória de Deus e por amor àqueles pagãos perdidos, a pergunta de Paulo é: vocês estão dispostos a me enviar à Espanha para pregar o evangelho? Aqui nessa porção inicial da carta, então, nós vemos como ele lança a base para o seu pedido. Vamos então entrar no texto propriamente dito. Primeira parte, a revelação de Deus, começando do verso 16 até o verso 20. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui Paulo diz que o céu revela que há um Deus e que esse Deus está irado. É o que diz o verso 18, a ira de Deus se revela do céu. O céu aqui é a criação. O céu aqui é o mundo criado, são as coisas que estão ao nosso redor, a natureza. E essa natureza fala, e o que ela diz é que existe um Deus e que esse Deus está irado. E que essa ira de Deus é contra toda impiedade e perversão dos homens. A palavra impiedade tem a ver com o relacionamento das pessoas com Deus e aponta para a falta de viver nesse mundo tendo Deus como referencial. Enquanto que a perversão, foi traduzido perversão, na verdade, no original, falta de justiça, tem a ver com a moral e tem a ver com os costumes. Então, tanto em relação a Deus como com relação ao próximo, a humanidade tem se mostrado ímpia e perversa. Por isso, os céus, a própria natureza, que anuncia que existe um Deus, diz que esse Deus está irado contra a humanidade. Pela razão, ainda no verso 18, de que eles detêm a verdade de Deus pela injustiça. A palavra deter significa literalmente manter embaixo, ou sufocar, ou matar por afogamento. É por isso que Deus está irado. Porque os homens pegaram a verdade dele, sufocaram essa verdade e no lugar da verdade colocaram a injustiça. Que verdade é essa que os homens sufocam e que provoca a ira de Deus? Ele responde no verso 19 dizendo: porque o que de Deus se pode conhecer, a verdade de Deus, é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Essa verdade, então, que é sufocada pela humanidade e que produz a ira de Deus, é a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. É aquilo que Deus deu a conhecer à humanidade, a todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as épocas. Essa expressão, manifestar aí, significa tornar público, visível, aquilo que de outra maneira não seria. Deus não se pode ver, ele é invisível, mas ele se manifesta de uma determinada maneira. Ele se manifesta na natureza, pelas coisas criadas. Há uma revelação dele no mundo. E as pessoas, então, a humanidade, sufoca, detém essa verdade por sufocamento e no lugar dela coloca a injustiça. A verdade que eles sufocam é a verdade que pode ser vista nas coisas criadas, que Paulo enumera no verso 20. Os atributos invisíveis de Deus. Deus é invisível e os seus atributos, ou seja, as suas qualidades, as suas características, também não podem ser percebidas naturalmente, visivelmente. Mas esses atributos invisíveis de Deus, e Paulo nomeia dois: o seu eterno poder e a sua divindade. Esses dois atributos invisíveis claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, o Deus invisível se tornou visível através da sua criação. E particularmente duas coisas se reconhecem por essa manifestação de Deus. A primeira é o seu eterno poder. Em outras palavras, olhando a natureza, o mundo criado, os homens deveriam ser capazes de perceber que Deus criou estas coisas pelo seu poder, e que um ser que é capaz de criar o mundo maravilhoso, diverso, complexo que nós temos, ele é um ser extremamente poderoso, muito mais poderoso do que nós. O segundo atributo de Deus invisível, mas que se reconhece pela natureza, é aquilo que Paulo chama da sua divindade. A divindade de Deus está em contraste com a nossa humanidade, com a sua criação. Seria possível perceber que esse mundo foi criado por alguém,
e que ele é divino, ou seja, ele não é dessa criação, ele é distinto, ele é totalmente outro. Isso, no mínimo, deveria levar os homens a evitar a idolatria, adorar a criação, as coisas criadas. Eles deveriam perceber, pelas coisas criadas, que há um Deus, esse Deus é invisível, todo-poderoso, ele é distinto e ele está irado. Ele está irado. Porque os homens então sufocaram essa verdade. E Paulo então termina aí essa parte dizendo no final do verso 20, tais homens são por isso indesculpáveis. A palavra indesculpável significa literalmente alguém que não tem apologia. A palavra que Paulo tira da linguagem dos tribunais. Apologia é aquele discurso de defesa que era feito em favor do acusado, em que ele tentava se explicar, se defender, dizer por que ele não era culpado. Diante da revelação de Deus, todo ser humano é indesculpável. Tais homens são indesculpáveis, eles não têm desculpa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: mesmo que eles nunca ouviram o Evangelho, todavia, por causa da revelação de Deus na natureza, que deveria ser suficiente para que eles soubessem que há um Deus e que esse Deus não é a criação, esse Deus é totalmente outro, merece toda honra, louvor e glória pelo seu eterno poder e sua divindade. Todavia, a humanidade não o adora e não o reconhece. Por isso, ninguém no dia do juízo pode alegar inocência diante de Deus, mesmo que nunca tenha ouvido o Evangelho. E é aqui que nós temos que parar de crer no mito do indígena inocente. Temos que parar de crer no mito de que as pessoas que têm outras religiões e que adoram o sol, a lua, a estrela, os animais, elas são bem intencionadas, elas estão adorando o mesmo Deus, só que de outra maneira. Ao contrário, nós vamos ver aqui que Paulo está dizendo que as religiões pagãs, na verdade, é o fruto da rebelião dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Não há ninguém inocente, esse é o ponto aqui. Por isso que ele precisa pregar o Evangelho na Espanha. Por isso que ele precisa ir lá para os pagãos. Segundo ponto. Primeiro, revelação. Segundo, rejeição. 21 a 23. Aqui em mais detalhes, Paulo explica a causa da ira de Deus contra os gentios. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui nessa parte, Paulo expõe o processo pelo qual a humanidade veio a sufocar a verdade de Deus e substituí-la pela mentira. Ele começa dizendo no verso 21 que eles tinham conhecimento. Está aí, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus. Ninguém nasce ateu. Ateu é uma decisão, ateísmo é uma decisão que as pessoas tomam a uma certa altura da sua vida. Ninguém nasce ateu. O conhecimento de Deus está ao nosso redor, em todo lugar, fora de nós e dentro de nós, por causa da imagem e semelhança de Deus, que o pecado não destruiu, mas apenas danificou. Como uma folha de papel que foi amassada, você estica de volta, ela dá sinais de que não é mais a mesma coisa. Assim é a imagem de Deus em nós, amassada, amarrotada pelo pecado, contudo continua sendo a imagem de Deus em nós. Ninguém nasce ateu, mas a semente do conhecimento de Deus está na consciência de cada um e brilha no mundo ao nosso redor. Tendo conhecimento de Deus, ele está falando dos pagãos. Está falando dos gentios, eles têm conhecimento de Deus. Mas o que é que eles fizeram com esse conhecimento? Primeiro, eles não glorificaram a Deus. Ainda o verso 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus.
É isso que eles deviam ter feito. A revelação natural seria suficiente para que as pessoas entendessem que há um Deus que merece toda a glória. Eles sabem disso. E se não vivem de acordo com isso, é porque eles detêm essa revelação, sufocam essa revelação, a semente do conhecimento de Deus no seu coração. Não o glorificaram como Deus, como deveriam ter glorificado. Segundo, ainda verso 21, nem lhe deram graças. Eles deveriam ter reconhecido que é de Deus que vem o sustento, a provisão, as estações, a chuva. Tudo de bom que eles têm, isso vem de Deus. Duas coisas a revelação natural devia ter provocado neles: a glorificação a um Deus, que não é a natureza, e a gratidão, tudo vem dele. Mas o que é que eles fizeram? Aqui, Paulo nos descreve um processo de decadência que termina na idolatria e na imoralidade, mas que começa aqui. Veja esse processo. Ainda no verso 21. Não glorificaram como Deus, não lhe deram graças. E aí como é que isso aconteceu? Primeiro, na mente. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles começaram a raciocinar. Começaram a tentar entender o mundo. Tentar entender o ser humano, quem nós somos, de onde viemos, como as coisas funcionam, por que isso tudo existe, para onde estamos indo. Não é errado raciocinar. Não existe incompatibilidade entre o raciocínio e a confiança e a fé em Deus. O problema com estes homens é que eles começaram a raciocinar sem levar Deus em conta. E na hora que se começa a raciocinar e tentar entender as grandes questões do mundo e da vida, sem ter Deus como referencial, o resultado é aquilo que nós encontramos na filosofia antiga, que é disso aqui que Paulo está falando. Ele chama isso de raciocínios nulos. As tentativas das pessoas de tentar entender o mundo, tentar entender o ser humano, a origem das coisas, o futuro delas, você encontra estampado na antiguidade, nas tentativas mais remotas de se tentar perceber estas coisas através do raciocínio puro, sem levar em conta a revelação. Sem levar em conta Deus. Cada filósofo tem uma visão diferente. É uma confusão completa. Não é que nós não podemos aprender alguma coisa, mas a verdade é que eles não nos levam a lugar nenhum. Eles se contradizem com frequência. Uma escola se levanta para derrubar a outra, e depois uma terceira para derrubar as duas anteriores, e assim vai. Se tornaram nulos. A nulidade dos raciocínios dele, do raciocínio, consiste no fato de que o raciocínio desassistido é incapaz de nos levar ao verdadeiro conhecimento de todas as coisas. Por isso que são raciocínios nulos, por mais inteligentes, brilhantes que possam nos parecer. Mas na verdade, no final, são apenas homens tentando compreender e falando de coisas que eles de fato não percebem. Primeiro começou aqui. Depois, desce para o coração, se tornaram nulos nos raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O próximo passo é o coração, que na linguagem bíblica é o centro das afeições, da vida, de todas as coisas. Uma vez que a mente foi errada, o coração segue. É como abotoar a camisa, o primeiro botão você botou na casa errada, né? Aí não tem jeito. O segundo vai estar na casa errada e o terceiro, a sequência. Começou aqui, errado, sem Deus, rejeitando a verdade de Deus, sufocando. Então os raciocínios começaram, o coração se torna insensato. Terceira coisa, verso 22, a consciência é tão contaminada que eles perdem a capacidade de discernimento, inculcando-se por sábios, na verdade se tornaram loucos. A consciência foi tão afetada que eles passaram a ter a impressão, ou a visão deles, de que eles eram sábios, conhecedores de todas as coisas, dominadores dos segredos do universo, com todas as respostas para todas as perguntas, mas na realidade, do ponto de vista de Deus, eles eram loucos, porque estavam tentando entender o mundo
e viver nesse mundo sem ter Deus como referencial, tendo rejeitado a revelação de Deus. O que Paulo está fazendo aqui é dando quadro da realidade do paganismo de sua época. Nós estamos falando aqui de duas culturas principais na época de Paulo. A cultura romana na qual ele vivia e a cultura grega, que ele conhecia tão bem. E é isso aqui que ele está dizendo, a respeito daquela cultura, daquela época. Por mais inteligente que parecesse, na verdade era loucura diante de Deus. O quarto passo é a religião, verso 23. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Percebem a sequência da decadência? Cabeça, coração, consciência, religião. Agora você vai encontrar estes sábios ao pé de um altar onde tem o boi Apis, a ave Ibis, o rei Faraó, o imperador, adorando a criatura em vez do Criador. Todo mundo se ajoelha diante de algum Deus. E na hora que você detém a verdade pela injustiça, você vai se pegar adorando em algum outro altar, que não o altar do Deus verdadeiro. Começa aqui, vai até a religião e o próximo passo é a conduta moral. Do verso 24 até o verso 32, Paulo descreve a perversão dos costumes que havia entre os pagãos. E é tudo uma sequência. E é o terceiro ponto da palavra dele aqui, retribuição. Primeira revelação, Deus se revela, a sua verdade está manifesta nas coisas criadas. Segundo, o que é que os homens fizeram com esta revelação? Eles a suprimiram, eles a trocaram e, julgando-se sábios, se tornaram loucos e passaram a adorar a criatura em vez do Criador. Passaram a adorar, nas palavras de Paulo, o homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Se você olhar os deuses do Egito, os deuses gregos, os deuses romanos, tudo se encaixa aqui. E agora vem o terceiro passo, a retribuição. O que é que Deus fez diante da rejeição humana? Deus entrega os gentios a si mesmos. Aqui Paulo explica em que consiste essa ira de Deus que ele mencionou no verso 18. A ira de Deus que se revela do céu não consiste em Deus mandar fogo e enxofre, como ele mandou sobre Sodoma e Gomorra, mas não. Consiste talvez em algo pior. Deus simplesmente disse àquela geração: seja feita a tua vontade. Talvez não haja um castigo maior de Deus para o pecador do que ele dizer isso. É isso que você quer? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. 3 vezes na sequência, Paulo diz que Deus entregou aquelas pessoas às suas próprias paixões. Verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus, segunda vez, às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, terceira vez, a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aqui nessa passagem, então, Paulo descreve, como eu disse, em que consiste a ira de Deus sobre a humanidade perdida. Consiste nisso, que Deus os entregou às suas próprias paixões. E aqui a decadência é completa. Começa com raciocínio nulo, coração insensato, consciência amortecida, idolatria e perversão sexual. Agora nós já sabemos como é que funciona nas culturas, como é que funciona nos indivíduos. Porque esse é o processo geralmente, é um processo de endurecimento.
e afastamento de Deus que culmina nessa perversão que ele descreve aqui. Note que essa entrega judicial, condenatória, retributiva da santidade de Deus sobre os pagãos é proporcional ao pecado deles. Por haverem desonrado a Deus, Deus os entregou à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível. Verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Eles desonraram a Deus na hora que adoraram a criatura, em vez de adorar o Criador. Deus então os entregou às suas próprias paixões para que eles desonrassem os seus corpos. A justiça retributiva de Deus é proporcional ao pecado que é cometido. Desonraram a Deus, tudo bem, eu vou entregar vocês para que vocês se desonrem entre si. Veja também, por haverem desonrado a Deus, por haverem mudado a verdade de Deus em mentira, Deus os entregou para que eles mudassem o modo natural de suas relações. Verso 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Verso 26, por isso Deus os entregou a paixões infames, até as suas mulheres mudaram, a palavra-chave aqui é mudaram, não é? Mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, e também no verso 27 com relação aos homens. Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, Deus os entregou para que eles mudassem uma das coisas mais sagradas que Deus havia feito, as relações sexuais. E agora aquilo que era normal, homem com mulher, agora eles mudaram para mulher com mulher e homem com homem. Eu sei que tem gente que quer olhar para essa questão do lesbianismo e da homossexualidade de outra perspectiva. E eu compreendo que esse é um assunto extremamente sensível. Mas nós não podemos deixar de ver, à luz do que está escrito aqui, que essa mudança no modo natural está na escala final desse processo que começa lá em cima com uma rejeição da revelação de Deus. Quando a gente olha para a nossa cultura e para outras culturas, e a gente percebe que essa mudança do que é natural para o que é não natural, começa a se tornar popular e aceitável, nós vemos sinais da ira de Deus sobre a nossa cultura. As pessoas perguntam, mas se a humanidade está se afastando de Deus, onde é que estão os sinais da ira de Deus? Eu não estou vendo a crise econômica, não estou vendo pragas, epidemias matando milhares de pessoas. Não, é que você está olhando no lugar errado. Deus os entregou. Essa é a verdade. Eles mudaram a glória de Deus, Deus os entregou para que eles mudassem o modo natural de suas relações. E continua na mesma proporção. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável. No grego, não aparece aqui na nossa tradução, literalmente está dizendo, porque eles não aprovaram a Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Vocês me reprovaram? Então eu vou entregar vocês a uma disposição mental reprovada. É proporcional ao que eles fizeram. E o resultado está aí. A partir do verso 29 tem um catálogo impressionante dos vícios e condutas dos gentios, do mundo grego e do mundo romano. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecidos de Deus, insolentes, presunçosos, soberbos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aqui está a razão pela qual Paulo precisa pregar o Evangelho na Espanha e aos pagãos, porque esta é a situação da humanidade. Essa é a situação do mundo carente de Deus. O veredito final contra os gentios está no verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que eles, primeiro, conhecem a sentença de Deus.
Eles conhecem o julgamento que Deus tem contra estas coisas. Eles conhecem isso. Eles sabem que essa sentença é a morte. Veja o que Paulo diz. Eles conhecem a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que fazem isso. Os pagãos sabem disso. Aqueles que moram nos locais mais distantes e que nós costumamos pensar que são almas puras e boas, inocentes, imaculadas, apenas equivocadas porque nunca ouviram a verdade, mas na sua santidade, na sua singeleza, na sua sinceridade. Não é esse o quadro bíblico. Eles sabem a sentença de Deus, que é morte, por isso que eles fazem sacrifícios aos seus deuses. É por isso que matam seres humanos. É por isso que enterram bebês. Porque eles sabem que tem alguma coisa errada. Eles sabem que provocaram a ira de alguém. Em toda religião você vai encontrar algum tipo de rito propiciatório, em que os adoradores procuram de alguma maneira apaziguar a consciência. Eles sabem a sentença de Deus. E ainda assim, está aqui, verso 32. Mesmo sabendo isso, eles não somente fazem estas coisas, mas também aprovam, gostam de ver, aprovam, bate palma quando alguém está fazendo. Pode não fazer determinadas coisas, mas gosta de ver quem faz. Aprecia o espetáculo de outros fazendo. E quando eles fazem isso, eles estão indo contra o conhecimento de Deus que brilha ao nosso redor na natureza e na consciência. E aqui, queridos, nós temos as razões pelas quais Paulo quer ir pregar aos gentios na Espanha. E as razões também pelas quais nós deveríamos fazer missões. Ou seja, primeiro, que os gentios, os pagãos, a humanidade está debaixo da ira de Deus. Paulo diz isso de outra maneira lá em Efésios 2, quando diz que nós somos nascidos filhos da ira. Aqui mesmo no capítulo 5, ele vai fazer um contraste entre Adão e Cristo. E vai falar de como por causa de Adão, todos somos pecadores, injustos, debaixo da sentença da morte, indignos de Deus, merecedores da sua ira e do seu juízo. Em suma, não existem inocentes. Não há ninguém que se possa desculpar diante de Deus. O desconhecimento do Evangelho não os salvará. A religião deles é rebelião contra Deus. Não existe isso de religião errada, mas sincera, mas que Deus vai aceitar por causa da sinceridade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que a idolatria deles é resultado da rejeição, do sufocamento que eles fizeram da verdade de Deus revelada na natureza. Eles estão entregues às suas paixões, entregues à imundícia do seu coração, a uma atitude mental reprovável. Tudo que eles tentam fazer, de alguma maneira, está manchado pelo pecado. Não podem chegar ao verdadeiro conhecimento de Deus. As suas ações, sua conduta, sua cultura, seus costumes, tudo isso está debaixo dessa sentença de condenação. Estão condenados ao inferno eterno pelo seu próprio pecado. Por isso que Paulo quer pregar o Evangelho na Espanha. Por isso que ele disse no início: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Os nossos tradutores colocaram aí um subtítulo entre o verso 17 e o verso 18, não é isso? Na sua Bíblia deve ter a idolatria e depravação dos homens. E com isso nós, mais desavisados, não conseguimos ver que Paulo está fazendo um contraste. Verso 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho, mas a ira de Deus se revela do céu. Ele está fazendo um contraste entre duas revelações. A revelação natural que o mundo inteiro tem e que os deixa indesculpáveis, só revela a ira de Deus, que há um Deus, esse Deus está irado. Mas no Evangelho, verso 17, a justiça de Deus, a justiça salvadora em Cristo Jesus se revela. Infelizmente aí o subtítulo
não deixa ver que, na verdade, ele está continuando, está fazendo um contraste entre essas duas revelações. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque a justiça de Deus, entendido, a justificação do pecador pela fé em Cristo Jesus, só se revela no Evangelho e de nenhuma outra maneira. É por isso que ele escreve essa carta à igreja de Roma, e diz: eu tenho planos de anunciar esse Evangelho lá na Espanha, eu preciso do apoio de vocês. O que movia Paulo? Era essa consciência do estado real da humanidade. E por que muita gente hoje não está envolvida em missões e não se interessa? Porque ele vê as pessoas como árvores andando. Eles olham para as pessoas e não percebem o estado real do seu vizinho, seu colega de classe, do seu colega de trabalho. E da cultura ao nosso redor. Nós nos acostumamos com as pessoas, a verdade é essa. E não olhamos para as pessoas com os olhos iluminados pela visão bíblica, do estado real em que elas se encontram. Não há salvação, não há possibilidade. Elas não têm como escapar dessa situação. Mas a razão maior que motiva o apóstolo Paulo, vocês perceberam naturalmente. O que incomoda Paulo aqui, e que ele disse várias vezes, é que Deus não está recebendo a glória. Deus não está recebendo a glória. Eles deveriam, como ele diz aqui no verso anterior, eles deveriam ter glorificado a Deus. Eles deveriam ter dado graças a Deus. Mas o que eles fizeram? Mudaram a glória de Deus. Paulo está preocupado acima de tudo com isso, é claro. Ele tem paixão por essas pessoas, está preocupado com o estado delas. Mas o que move Paulo é que Deus não está recebendo a glória entre os gentios. Quem está recebendo a glória é a criação de Deus. Aves, quadrúpedes e répteis, diante dos quais os pagãos se prostram. É isso que move Paulo. É isso que o incomoda. É por isso que ele quer pregar o Evangelho a eles. Só assim Deus receberá a glória no mundo, quando a justiça do Evangelho for anunciada. E eu termino aqui, na expectativa de que 2 pontos, pelo menos, tenham ficado claros para nós, quando falamos sobre missões. Primeiro, que não há ninguém inocente diante de Deus. E ninguém no dia do juízo pode alegar diante de Deus inocência e pedir misericórdia, clemência e salvação, sob a desculpa de que nunca ninguém lhe pregou o Evangelho. Essa ideia nunca passou pela cabeça de Paulo. Para Paulo, os pagãos estão perdidos. Todos eles, irremediavelmente perdidos. E somente o Evangelho pode salvá-los. Vamos acabar de vez com o mito do indígena inocente. Vamos tirar isso de dentro das nossas igrejas, da nossa antropologia, do nosso comitê missionário, junta de missões. Não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segunda coisa, segundo ponto, que eu gostaria de ter deixado claro aqui nessa noite, é que o que move Paulo, acima de tudo, é a glória de Deus. Ele quer que Deus seja glorificado também entre os gentios. Por isso ele está disposto a ir até a Espanha, anunciar o Evangelho Salvador, para não somente reconciliar estas pessoas com Deus, mas também para que Deus seja glorificado por meio daqueles que, perdidos em suas ofensas e pecados, agora podem reconhecer a Deus, adorá-lo, agradecê-lo e servi-lo na mediação de Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, bendizemos o Teu nome pela Tua revelação e pedimos que Tu nos perdoes quando nós deixamos de entender a realidade na qual o mundo se encontra. E é por isso que nós não estamos com o coração apaixonado por missões, porque nos acostumamos, ó Deus, com a miséria desse mundo. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos, que levantes a Tua igreja para anunciar a Tua palavra a esse mundo perdido, para que Tu recebas a glória entre todas as nações e também aqui na nossa pátria, em nome de Jesus. Amém.